Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo? Tudo Sim? bem. Tá. Tudo bem, Fê. Tudo bem, Então Fê. tá bom. Eu vou me apresentar aqui para vocês. A ideia de hoje, quando a Fabíola e a Ana Paula me convidaram, a ideia é que a gente traga um pouco dessa questão da comunicação no momento que a gente está vivendo. E para isso, o que eu pretendo falar aqui com vocês hoje? Eu quero mostrar um pouco do viés da comunicação, dos paradigmas. Eu quero mostrar para vocês as dificuldades que a gente tem naturalmente e da medida que eu vou falando de como que a gente pode solucionar isso com a comunicação, eu vou já dando um depara para o momento que a gente está vivendo. Então, antes de mais nada, aqui tem uma apresentação de quem eu sou. Eu sou especialista em comunicação e eu queria começar contando para vocês uma história pessoal e que dessa história vai fazer o link com a comunicação, de um pouco do que eu vou falar aqui hoje para vocês. Essa história que eu vou contar para vocês tem a ver com meu pai. Meu pai já faleceu, não é uma história triste, eu não ia fazer isso com vocês, né? Mas meu pai, foi criado naquele paradigma do homem não chora. Então, ele foi criado, muitos homens ainda são criados assim, né, a gente sabe, mas ele tinha um olhar, meus pais eram separados, né, então toda vez que ele vinha me buscar, ele estava naquela postura dele firme, forte, ele nunca demonstrava fraqueza. E o problema disso é que eu criança, depois eu adolescente, eu ia interpretando, decodificando isso de forma errada, né? Eu ia interpretando que aquela segurança que ele queria passar, vamos dizer assim, era distanciamento, era frieza. Um dia, eu devia ter lá meus 15 anos, eu resolvi me rebelar, né? E eu sempre abro um parênteses que hoje eu tenho filhos, então a gente paga pelos pecados, não precisam me julgar. Mas eu resolvi me rebelar e eu lembro que eu falei um monte para ele assim, né? Eu falei, você não me ama, você não gosta de mim, falei aquela coisa toda. E aí ele foi muito sério comigo, assim, falou, vem aqui comigo. A gente foi até o quarto dele e ele pegou uma caixa de sapatos. Naquela caixa de sapatos ele começou a tirar várias coisinhas, eram bilhetes escolares, era desenho, era foto, era tudo que um pai guarda de uma filha tinha ali. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Cada coisinha que ele tirava dali, ele me contava uma história. E foi naquele instante que eu percebi muita coisa que até então eu não conseguia perceber. Eu consegui perceber a segurança, a presença, o amor que ele me passava. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque tudo comunica, né? A gente não está falando só de como falar, de tom de voz, ou claro que isso é importante, a forma que eu falo, o que eu falo, mas tudo está comunicando. Então, nossos comportamentos, nossas atitudes, elas comunicam muito mais do que o que a gente expressa. E um ponto importante, porque eu estou contando essa história para vocês também, é que às vezes eu entrego o meu melhor para o outro. Isso não quer dizer que a outra pessoa vai receber o meu melhor. Porque o que eu recebo, entre o que um expressa e o que o outro entende, tem uma ponte enorme. E essa ponte, esses vieses todos que acontecem, na verdade, é porque a gente interpreta o que o outro o outro me entrega, o que o outro expressa. E minha interpretação vai ser baseada no que eu estou vivendo, no que eu enxergo de mundo, com os filtros que eu tenho. E a gente tem um ponto mais importante ainda, que é o momento que a gente está vivendo, que as pessoas estão estressadas, elas estão numa situação fora da zona de conforto, e então assim há uma propensão maior de ser mal interpretada, uma propensão maior das coisas serem muito complexas assim na comunicação. Na minha busca da comunicação, a Fabíola apresentou, falou que eu falo bastante de comunicação não violenta, é que a comunicação não violenta é uma das formas que eu encontrei de melhor alternativa para a gente diminuir esse viés entre o que a pessoa expressa e o que o outro compreende. E a comunicação não violenta, ela funciona muito bem nesse processo que a gente está vivendo nesse momento. Essencialmente, porque primeiro as pessoas acham que comunicação não violenta é só falar bonitinho, ser fofinho, né? E eu brinco que a má interpretação começa justamente no nome, porque a comunicação não violenta não é isso, é muito além disso, né? Ela foi criada pelo Marshall Rosenberg. O Marshall ele tinha um questionamento muito grande com relação à violência e ele
também tinha uma questão com a comunicação, como que a gente podia se conectar empaticamente através da comunicação. Ele viveu numa cidade de Detroit, essa cidade era muito violenta, ele viu a violência muito de perto, mas a gente aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, também vê, né? E ele sofreu muito bullying na escola, por ser judeu. E ele comentava, né, porque ele morreu em 2015, ele comentava que às vezes ele apanhava e não sabia nem por que estava apanhando. E uma das coisas que ele foi percebendo, ele vivia numa casa que seguia os ensinamentos do Gandhi, então da não violência vem do movimento do Gandhi, da não violência. E a primeira coisa que ele percebeu foi que algumas pessoas, ele se questionou muito, né? Por que algumas pessoas eram tão violentas e outras não? E a primeira coisa que ele chegou à conclusão é que todos nós somos violentos. Toda vez que eu levo isso para a sala de aula, para discussão, as pessoas falam, é verdade, porque a gente tem a questão do instinto, fulano é violento, ciclano, todos nós, né? Mas a gente geralmente associa a violência com a agressividade. Claro que é, né? Então, agressão física, emocional é violência, mas a gente tem uma violência muito maior que vem também, que ninguém está vendo, que é pela passividade, né? Então, quando ele fala que todos nós somos violentos, é no sentido de que a passividade também pode ser violenta, no sentido de que alguém está precisando de ajuda, eu não faço nada, eu posso fazer alguma coisa, é uma violência. E nesse momento que a gente está vivendo, isso ficou muito evidente. Eu estou com esse filtro, com esse olhar. Às vezes, uma passividade, nesse momento, pode ser extremamente violento, né? Então, a diferença, a rejeição, inclusive, é a mesma dor no cérebro límbico da dor física, né? Então, nesse sentido. Por outro lado, o Marshall nos trouxe um outro olhar, que é que o ser humano tem um estado compassivo natural. E esse estado compassivo natural a gente enxerga mais nas crianças. Eu vou dar um exemplo, né? Comentei que vocês têm uma filha de 12 anos e um menino de 7. Uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui pegá-los na escola e minha filha falou assim, mãe, o Nicolas foge da sala dele e vai na minha sala e abraça todo mundo. Ele virou mascotinha na sala. Né? Interessante isso. Aí eu perguntei para ele, por que você faz isso, Nicolas? Ele, porque eu tenho amor por eles, mãe. É mesmo? O que eles fizeram para você? Eles tratam bem a Bela. Ou seja, isso é o estado compassivo natural. Eu amo porque trata bem quem eu amo, já é o suficiente. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Né? Esse estado compassivo é natural no ser humano, a gente pode resgatar, por isso que o Marshall criou esse processo da comunicação não violenta, e essencialmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente não percebe a violência que a gente está cometendo, o quanto que a gente pode estar sendo agressivo na nossa comunicação, nesse sentido mais amplo da comunicação. Né? O que eu vou propor aqui é essa conexão empática, e aí essa conexão empática permite que eu me adapte e fique mais flexível a qualquer situação em comunicação, porque na verdade eu estou conectada com a outra pessoa, mais do que qualquer coisa, né? Alguns vieses que eu queria compartilhar com vocês, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar do efeito halo, mas esse é um viés que a gente tem, natural, né? Então, por exemplo, se eu conheço aqui, vou falar as pessoas que eu estou olhando aqui, né? Então, por exemplo, o Afonso está aqui primeiro para mim. Eu conheço o Afonso e aí eu tenho alguma impressão positiva dele. Minha tendência é enxergar que tudo que o Afonso faz é positivo. Agora, se eu tiver uma primeira impressão negativa dele, alguma coisa dentro dos meus filtros, e olha que interessante, né? Não quer dizer que ele fez algo de errado, mas no meu filtro, a minha interpretação, eu enxerguei de uma forma negativa, eu tendo a achar que tudo que o Afonso faz é negativo. Então, a gente tem esse viés, ele é inconsciente, e isso pode acontecer. Um outro viés que a gente tem é entre o falar e fazer, né? A gente tende sempre a perguntar para as pessoas o que que seria melhor para a pessoa. A gente pensa, esse é o melhor, eu vou perguntar para o meu cliente o que é o melhor. O problema é que a pessoa não tem consciência. Então, muitas vezes, quando eu pergunto para a pessoa, ela não vai ter consciência da melhor forma que eu tenho para me comunicar, para me apresentar, para mostrar para ela.
Então, o processo é muito mais profundo de entender a outra pessoa, entender o que é importante para ela, do que eu perguntar para ela. Um outro viés que também a gente tem é o da confirmação, né? Então, se eu acredito em algo, aí aqui meus sistemas de crenças e valores, eles vão sempre imperar. Então, se eu acredito fortemente em algo, eu vou sempre enxergar o filtro de coisas que aprovem ou que confirmem aquilo que eu acredito. Aqui, vamos trazer a questão principalmente das empresas que estão vivendo, né? As pessoas têm conflitos e os conflitos nas empresas são extremamente velados, né? Então, porque as pessoas têm medo de perder emprego, tem toda uma questão política e tal. Imagina que esses conflitos velados, as pessoas agora têm que lidar e têm que tratar as equipes à distância. Então, aquela pessoa que eu tenho um conflito, eu tendo a achar que tudo que ela está fazendo é errado, que eu vou achar que ela está ali assistindo TV em vez de trabalhar, eu tendo a criar imaginários que vão contra a pessoa e eu vou conseguir confirmar. Esse é o ponto, né? Então, a gente sabe que aqui tem um ponto principalmente de lidar com a liderança, de treinar a liderança para esse momento. E um outro viés que a gente tem é o da empatia, né? A gente tende a achar que as pessoas pensam como a gente pensa. Então, aquilo que é importante para mim, eu tendo a achar que o outro também acha. A forma que eu vejo o mundo e que são os meus valores, eu tendo que o outro achar que o outro também pensa. E esse é um ponto super importante, que é a empatia dentro da comunicação não violenta, né? A gente fala muito dessa coisa da empatia, se colocar no lugar do outro. E aqui é um ponto interessante, porque é impossível se colocar no lugar do outro, né? A gente não consegue se pôr no lugar do outro, principalmente tudo isso que eu tenho falado, estou começando a falar para vocês. Imagine o seguinte: eu não sou o outro, eu não fui criada como outra pessoa, o que é importante para o outro não é para mim, e isso é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Como eu falei para vocês, a gente tem o viés de achar que o outro tem o mesmo modelo mental que eu tenho, e isso não é a realidade. Então, o que a proposta da comunicação não violenta é você não necessariamente ser o outro, mas eu compreender a lógica do outro, entender o que leva o outro a agir como agiu. Um dos maiores bloqueios da empatia é a distância espacial, né? E é o que a gente está vivendo nesse momento. Então, veja como é importante a gente resgatar esse processo empático, porque a gente está vivendo o isolamento, e o isolamento bloqueia a empatia. Só para vocês entenderem qual é a base disso, o Roman Krishnak, ele trouxe esse estudo e ele mostra que, por exemplo, eu vejo no jornal, enquanto o coronavírus estava na China, ai, nossa, puxa, importante, mas eu volto a trabalhar e está tudo certo, porque está distante de mim. Então, agora, quando aquilo acontece mais perto, eu sinto de verdade, né? Então, o que tende a acontecer? Está acontecendo, é longe de mim. Eu tenho a empatia, eu sinto ali aquela dor, mas eu consigo tocar a vida logo em seguida. Então, toda e qualquer distância espacial, ela vai causar esse bloqueio da empatia. E a gente tende a viver, né, não só o problema da pandemia, existem outros problemas colaterais que a gente está vivendo. Então, tem empresas quebrando, tem pessoas sem dinheiro para pagar o mercado, tem pessoas que... E aí começa a ter um olhar das pessoas de raiva. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Mas aí vem pessoas falando mal porque a pessoa está lá preocupada com dinheiro, ou a outra fala mal porque... E aí começam movimentos um contra os outros, porque a distância espacial faz com que eu não perceba por que aquela pessoa está agindo daquela forma. Por que ela está tão preocupada com dinheiro no momento de pandemia, por exemplo? Então, esse processo empático, compreender, entender o que está levando as pessoas a agir como elas agirem, é extremamente importante nesse momento. Um outro bloqueio que a gente tem é a negação, né? Isso é um bloqueio empático. Então, e vocês também devem estar vendo esse processo nas pessoas. Tem pessoas que falam que não tem pandemia nenhuma, né? Que isso é uma teoria da conspiração. E isso não é porque a pessoa é louca, não é porque a pessoa não presta, porque ela não tem caráter, é porque ela está num processo de negação e que isso é normal acontecer. Um outro bloqueio que a gente tem é que a gente tende a acreditar no que autoridades dizem,
né? Então, se alguém que é uma grande autoridade falar sobre a pandemia de um jeito X, a gente tende a acreditar. E aí a gente perde um pouco esse senso crítico. E, por fim, a gente tem o bloqueio do preconceito. O preconceito está baseado nos julgamentos que a gente faz. E é importante a gente pensar que a gente sempre fala, eu não sou preconceituoso, eu sempre ouço isso das pessoas, né? Eu não sou preconceituoso, né? Eu não sou. Todos nós somos, na verdade, porque nós temos uma forma de enxergar baseado nos nossos filtros, naquilo que a gente acredita como certo ou errado, e tudo aquilo que foge do conceito do que eu acho que é certo ou errado, eu tendo a olhar com um olhar de preconceito, né? A primeira coisa, a gente fala que tem 4 componentes nesse processo empático. Já que eu não posso ser o outro, eu não consigo estar no lugar do outro, como que eu consigo entender a lógica do outro? Então, a primeira coisa é a observação. E a observação é observar sem avaliar. O que é observar sem avaliar? A gente julga, né? E aí é um ponto importante que eu queria mostrar para vocês. Não tem como não julgar. O nosso cérebro, ele pesa em média 1,5 kg, só que ele gasta 20% de toda a nossa energia na inércia. Então, por que a gente julga? Porque julgar é uma autodefesa, é uma resposta imediata, é algo que faz com que eu não gaste energia. Eu vejo algo, isso é tal coisa. Isso é tal. Eu já tenho respostas prontas. Isso é uma maneira cômoda que a gente encontra. Na verdade, o julgamento ele é automático. O observar sem avaliar seria eu ter a consciência de que essencialmente eu julgo. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu processo, há um julgamento por trás. E aí a gente entraria no segundo, que é o sentimento. E aqui tem um ponto super importante que eu acho que foi uma grande sacada no Marshall, é que todos os nossos comportamentos, eles advêm de um sentimento. Nós somos pessoas emocionais. As nossas decisões são emocionais. Claro que a gente racionaliza. Ontem mesmo eu estava atendendo um coach, eu estava ali fazendo toda a metodologia bonitinho para a pessoa racionalizar uma tomada de decisão. Mas a última tomada de decisão, geralmente é emocional. E a gente sempre tem argumentos racionais para provar, que é o viés da confirmação, né? Para provar que a nossa decisão era a mais racional possível. Quando a gente demonstra os sentimentos, a gente demonstra a nossa vulnerabilidade. E muitos de nós acreditam que vulnerabilidade seria um sinal de fraqueza, né? Na verdade, o que nos conecta é a vulnerabilidade. E isso, um lado bom, vamos dizer, da pandemia, é que isso está sendo demonstrado. A vulnerabilidade das pessoas está ficando um pouco mais exposta e isso está fazendo as pessoas se conectarem mais. Porque, na verdade, é esse o ponto que nos conecta. Só que a gente acredita que não. Então, a gente tende a falar dos nossos sentimentos sem falar deles. Exemplo, para ficar um pouco mais claro. Por exemplo, a pessoa que tem ciúmes, em vez dela falar para outra pessoa que ela está insegura e que ela ama demais a pessoa, ela é agressiva. A pessoa que gosta da outra pessoa finge que não gosta. Esses tipos de coisas. A gente tem uma dificuldade muito grande e a gente tende a demonstrar os sentimentos de forma diferente do que realmente está acontecendo. Então, por exemplo, muitas pessoas nesse momento estão super frágeis, estão super ansiosas, estão desesperadas com a situação, mas elas precisam passar uma imagem diferente. Né? Então, a gente não consegue sentir que realmente a pessoa às vezes está precisando de ajuda. E são os casos que a gente vê de pessoas, poxa, mas a pessoa se suicidou porque ela estava tão bem. Não, ela não estava bem, ela estava demonstrando que estava bem, não estava bem de verdade. E a grande sacada da observação é tentar entender o gatilho emocional, o que levou aquela pessoa a agir daquela forma, porque o que ela estava sentindo. E aí tem um ponto muito interessante que eu acho que foi a coisa mais libertadora que eu aprendi aqui na comunicação não violenta, é que ninguém é capaz de me ofender e ninguém é capaz de criar um sentimento em mim. Porque, veja, o outro me ofende, se eu me ofendi é porque eu validei o que a pessoa disse. Eu me sinto ofendida por quê? Se aquilo não é verdade para mim. Né? A pessoa só pensa diferente de mim. Né? A questão do sentimento tem alguns pontos importantes, porque a gente tem muita dificuldade de expressar sentimentos, a gente não foi treinado para isso. Então, geralmente, a gente mistura inferências com sentimentos,
pensamentos com sentimentos e crenças com sentimentos. Né? Aqui tem alguns exemplos que vocês estão vendo. Então, por exemplo, elas falam assim, eu estou me sentindo insignificante. Na verdade, a inferência que eu faço é de ser insignificante. Eu estou triste, porque aquele estímulo, eu tenho uma necessidade nesse momento de atenção e as pessoas não estão fazendo isso como eu achei que elas fariam. Mas não que eu seja insignificante, isso é uma inferência minha. Então, a gente começa a misturar um pouco o processo de sentimento. Então, se a gente tem dificuldade de entender o nosso, imagina como é difícil entender da outra pessoa. E aqui o ponto interessante que, por trás desse sentimento, é como eu disse para vocês, o estímulo do outro gera um sentimento porque existe uma necessidade. Então, os comportamentos, eles advêm de necessidades não atendidas. Aqui tem duas frases do Marshall Rosenberg que são bem interessantes, que ele fala que por trás de qualquer comportamento tem uma necessidade e que toda agressividade é uma expressão de uma necessidade não atendida. Quando eu entendo isso, a reatividade diminui. E é importante até, já que vocês trouxeram a questão da reatividade, trazer um pouco dos instintos que a gente tem, né? A gente tem 3 instintos, que é o medo, a raiva e a carência. O medo é o que mais causa violência no mundo, né? Porque o medo, ele traz uma ilusão de que a gente controla as coisas. Só que a gente não controla, a gente não tem este poder. Então, o medo naturalmente gera frustração, ele gera angústia e ele acaba fazendo as pessoas agirem nessa reatividade muito grande, e é o momento que a gente está vivendo é de muito medo. Né? Então, é legal ressaltar isso, porque esse instinto ele está muito sobressalente nesse momento. E o que acontece no medo? Faz com que eu faça coisas que vão agredir outras pessoas, porque eu começo a proibir as pessoas de fazer as coisas, porque eu tenho medo de que aconteça algo com elas, eu começo a agir por medo de perder o emprego, então eu começo a fazer coisas que eu não acho que é tão legal, enfim, a gente vai ter N coisas que o medo pode causar. A raiva, ela tem uma questão da reatividade, porque assim, você faz algo, eu tenho que reagir, eu tenho que ter essa reatividade, que é o que foi citado aqui na pergunta. E a carência, ela dá o senso de escassez, que a gente está vivendo fortemente nesse momento. Né? Então, o senso de escassez, aliás, eu vou indicar um livro, que é o Ensaio sobre a Cegueira, né? Que eu acho que mostra bem o que a gente está vivendo aqui. E essa escassez que a gente fica vivendo é esse momento que você chega no mercado e não tem papel higiênico, e a pessoa fez o estoque para um ano, não vai precisar de um ano de papel higiênico. Mas a escassez, ela faz com que a gente comece a agir por competitividade, por egocentrismo, e por um consumo exacerbado. E isso faz com que a escassez gere escassez, né? Então, a gente faz com que o meu medo da falta faz com que falte. Tem um ponto importantíssimo aqui da necessidade, é que o fato de eu compreender a sua necessidade não quer dizer que eu concorde. E aí tem um ponto importantíssimo, porque não é porque eu entendi o que levou você a agir como você agiu, que você pode agir assim comigo, que eu concordo que tudo bem, né? Então, esse ponto é super importante, porque por isso que existe o quarto componente, que é o pedido. E o pedido, na verdade, é criar negociações com a outra pessoa. E aqui tem um olhar extremamente importante, porque se eu sou capaz de observar o contexto que a pessoa viveu, observar o sentimento que ela está tendo ali na hora, baseado naquele estímulo, porque ela tinha uma necessidade X, eu também sou capaz de observar e entender os meus sentimentos e as minhas necessidades. E mais que isso, entender que tem um coletivo e que a gente não está separado. Agora, mais do que nunca, as pessoas vão ter uma visão sistêmica mais apurada, porque um depende do trabalho do outro. Né? Se eu não recebi, se eu estou sem faturamento, as pessoas que eu devo eu não vou pagar. E essas pessoas, enfim, a gente sabe que está todo mundo dependente de todo mundo e que ninguém está sozinho. E aí é um ponto interessante, porque a gente percebe também que eu preciso observar as necessidades coletivas das pessoas do lado. Então, quando eu vou estabelecer com você um limite, que é o pedido, é uma negociação. E que eu chamo essa negociação de integrativa, nesse sentido de que não é você ganha-ganha, mas é ganha-ganha-ganha. Então, eu preciso buscar uma solução junto com você que atenda de alguma forma a sua necessidade, atenda a minha e, de preferência, não prejudique as pessoas que estão ao nosso redor.
E aí a gente chega e estabelece uma negociação para que a gente possa conviver bem. E nesse momento, ao meu ver, isso é extremamente importante, porque as pessoas, como eu disse para vocês, elas estão vivendo os instintos, elas estão agindo muito no individualismo, e isso está violando outras pessoas. Né? E aí eu preciso criar conexões, eu preciso criar diálogos com as pessoas para a gente estabelecer limites, vamos dizer assim, para a gente conviver bem no momento de crise e pensar no coletivo. Então, eu preciso mostrar para a pessoa esses dois lados, o olhar do todo, criando diálogos. E aí tem uma coisa interessante, porque a etimologia da palavra diálogo, dial é divino e logos é palavra. Então, eu crio um diálogo com alguém, eu crio um espaço divino com essa pessoa, para que a gente crie uma maneira de que funcione bem com as duas partes, que um entenda a lógica do outro e, ao mesmo tempo, não viole um ao outro. Né? Então, isso aqui é uma coisa extremamente importante nesse momento, vamos dizer assim. E até piadinhas e piadas, vocês sabem que não existe piada, né? O cérebro límbico, ele não tem esse senso de humor, né? As piadas, elas advêm de situações que as pessoas realmente estão incomodadas. Então, quando a gente vê piadinhas, vai ter muito divórcio, é muito tempo convivendo junto, não é só uma piada. As pessoas realmente estão tendo que viver um tempo muito maior convivendo juntas e elas vão ter que enfrentar muito mais essas coisas que no dia a dia, no fundo, elas não tinham esse diálogo, não tinham esses acordos, entende? Então, talvez ensinar um pouco as pessoas a lidar com esse momento é muito importante. E a gente fala que pedir não é exigir, né? E aí é que a gente confunde também, porque eu vou te pedir algo, eu vou te exigir, né? Eu quero, eu mereço isso, você não deve fazer isso. Não, eu faço se eu quiser. E aí eu brinco que a gente tem uma quinta série implantada na gente, né? Que você fala assim, para eu não fazer, agora que eu faço, né? Então, pedir não é exigir. Pedir é mostrar para o outro que ele tem ganhos com aquilo também. E aqui é um ponto importantíssimo que eu quero mostrar para vocês, que existe uma técnica para isso. Do pedir para o outro, eu preciso gerar sentido para a pessoa. Então, na verdade, eu preciso, já que eu enxerguei a solução de uma maneira que todo mundo ganha, a intenção agora é mostrar para a pessoa que ela ganha com alguma coisa com aquilo que eu estou pedindo. Né? E quando ela ganha alguma coisa com aquilo, ok, mas falando na linguagem dela, no mundo dela, porque o que é ganho para mim não é ganho para ela, né? Então imagina que eu peço para uma criança, olha, não faz escândalo na rua porque as pessoas vão te julgar. A criança fala, daí mãe, deixa eu julgar, isso não é um ganho para ela. Então eu tenho que me colocar no mundo dela, no que é importante para ela, para que ela entenda o que é que ela ganha com aquilo e que todo mundo ganha com aquilo. Então isso é gerar sentido no outro. E só para fechar, é que a gente, tudo isso que eu trouxe para vocês, né, esses viés, essas dificuldades da comunicação, elas se potencializam no momento que a gente está vivendo, como eu fui trazendo para vocês, e tem uma comunicação que ela precisa ser adaptada. Né? Então, imagina que a gente está falando por WhatsApp, o que está mais usando agora é o WhatsApp, calls e esses tipos de reuniões à distância. Uma das coisas que a gente tem perdido é que a maioria das reuniões as pessoas estão tirando o vídeo porque a conexão está ruim. Então, a gente está perdendo essa coisa de ver, enxergar a pessoa como ela está reagindo. Então, tom de voz vai afetar bastante, né? Então, acho que é importante a gente pensar que toda essa base que eu falei para vocês, que por mais que eu esteja na boa intenção, a interpretação do outro vai pegar. Então, importante lembrar que se a pessoa teve uma reação, às vezes foi um tom de voz que eu falei, que para aquela pessoa dá um gatilho, dá alguma coisa que não é tão legal, ou às vezes eu falo uma frase, um jeito, eu escrevo uma coisa que remete a uma memória que ela tem não tão boa. Então, o que eu mais indico nessa hora? Não tem muito uma regra de como você falar, porque como eu disse para vocês, depende do outro lado, depende da interpretação do outro lado, mas eu preciso ter uma consciência que nesse momento os canais, como as pessoas não estão habituadas a usar, eles estão mais propensos, eles vão ratificar esses problemas de vieses de comunicação. Então, a dica é essa consciência, essa percepção de perceber as reações do outro. E perceber é prestar atenção no modelo, o padrão que a pessoa tem. E ela mudou o padrão, alguma coisa pode ser que ela interpretou errado.
né? Então, se é uma pessoa que sempre está rindo, brincando, aí de repente ela fica séria, ou se é uma pessoa que está sempre respondendo, isso é importante, né? Ela tem lá respondendo bastante coisa, de repente você põe uma coisa e ela responde com uma coisa só. Você fala, bom, ou ela estava ocupada com outra coisa, deixa eu tentar de novo. Aí você vê que ela ficou com aquele novo padrão com você, então alguma coisa pode ter pego. E é uma loucura, porque às vezes ela mudou o padrão porque alguém chegou, ela estava uma outra coisa para fazer. Então, tudo é percepção, eu percebo que mudou algum padrão, mas diálogo, né? Então, é estabelecer esses canais de diálogo. Olha, tá tudo bem, eu vi que você falou que estava ocupado. Então, é sempre essa observação. Nem tudo é o que parece ser, mas se dão alguns sinais, eu criar esse canal de diálogo com a pessoa. Eu fico super aberta, além das meninas disponibilizarem para vocês, eu também deixo o meu canal, eu sou Fernanda Dutra, então se vocês quiserem me acessar aqui nas redes, eu quero ficar super disponível, já trabalho bastante tempo com as meninas, eu fico esse canal ou através delas no site, ou se vocês quiserem pelas redes sociais me encontrar, fazer perguntas, eu sou super, adoro falar sobre isso. Estou super disponível para passar dicas e o que eu dei aqui é só um pitadinho, né? Tem muito mais coisa, mas espero que vocês tenham gostado.